Boa tarde a todas e a todos. Quero começar por agradecer ao Dr. Nelson por, depois destas dificuldades de contacto, ainda ter estado disposto a fazer o workshop. Muito obrigada pela sua compreensão. E agradecer também à Amanda, que organizou o workshop, e à Andreia. Esta atividade está englobada na atividade grande que é o Passaporte para o Futuro. E agradecer aos nossos colegas que se inscreveram, porque eu acho que esta atividade realmente é uma mais-valia para o nosso percurso académico, para saber como fazer ou utilizar a rede social LinkedIn. Espero que gostem e agora passo a palavra ao Dr. Nelson. Muito obrigada por estar aqui hoje e por ter aceito o nosso convite. Obrigado também, Micaela e Amanda, pelo convite que me fizeram. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã, depois digam-me só quando estiver ok aí desse lado, e penso que dentro de alguns minutos. Ok, muito bem. Em primeiro lugar, obrigado, como eu disse há pouco, pelo convite, e durante aproximadamente 1 hora, vamos ver se calhar um pouco menos, tentar terminar às 7, se não ocupar a hora que tínhamos previsto, partilhar convosco algumas informações importantes relativamente ao LinkedIn. E, portanto, eu pedia para, estarem com atenção, 2, tomarem notas. Porque se calhar as notas que vocês vão tirar provavelmente vos vão ajudar. E depois tem no final uma surpresa para os resistentes. E eu garanto-vos que vai ser uma excelente surpresa, pelo menos alguns que calhar já sabem, os que não sabem ainda vão de certeza estar à espera de algo interessante. Primeiro, o Nelson Emílio, quem é? O Nelson Emílio, quem é? É um jovem, o que faz é trabalhar com pessoas, desenvolvimento pessoal, em que uma das áreas é a marca pessoal, a outra a liderança e a última comunicação, que também inclui, na minha opinião, o que se chama o social selling. E o social selling tem a ver com aquilo que é a venda através das redes sociais. E o meu foco aí é o LinkedIn. Eu trabalho com o LinkedIn desde 2004, portanto há bastante tempo, tendo em conta que o LinkedIn nasceu em 2003, o que significa que eu tenho quase pouco mais de um ano no LinkedIn no que diz respeito à sua utilização. E o LinkedIn foi responsável por 2 mudanças que eu fiz de trabalhar de uma empresa para outra. Eu não estava à procura de nada, portanto as oportunidades vieram ter comigo. Na altura, a primeira foi em 2007, poucas pessoas ainda sabiam que era o LinkedIn. A segunda foi em 2011, já havia mais algumas que sabiam o que era o LinkedIn, mas durante todo este período eu acabei por tirar partido da ferramenta, não só para recrutar pessoas, como também para encontrar parceiros de negócio e, inclusivamente, oportunidades pelo mundo inteiro. Este é o meu perfil de LinkedIn. Tem um link por baixo, se quiser façam um pedido de conexão e já vou explicar a importância dos pedidos de conexão. Agora, aquilo que eu vos quero realmente perguntar é o que é que vos diferencia. E porquê que eu quero fazer esta pergunta? Porque o LinkedIn não é só uma plataforma tecnológica. Ele permite que vocês se posicionem no mercado de trabalho e se destaquem daquilo que são os vossos concorrentes para uma determinada vaga. Mas eu quero que vocês me digam o que é que os diferencia, não pelo chat, mas sim por interação com a nossa apresentação. Portanto, peguem no vosso telemóvel, peguem no vosso computador, abram uma sessão do browser e acedam ao link que vai aparecer no próximo slide, se tudo correr bem. Acedam àquele link, menti.com, e utilizem o código 700485 e interajam com a apresentação. Para isso, eu vou-vos dar 45 segundos. 45 segundos para vocês poderem interagir com a apresentação. The game begins Abram in o vosso 3, browser. 2, 1. Utilizem o código 700485 e utilizem o que quer que vos interesse. Vão ter mais 50 segundos. Ainda não vi ninguém a responder. Podemos ter algum problema. Comunicação. Comunicação mais.
com o tempo. Muito bem, então temos palavras como simpatia, compromisso, persistência, comunicação, otimista. E agora eu pergunto, será que todas as pessoas que estão a assistir desse lado não terão estas características? Eu, por exemplo, sou otimista, sou persistente, flexibilidade é o meu nome do meio, sou comunicativo, tenho compromisso, acredito que também sou simpático e a maioria das pessoas que está desse lado também. O que acontece é que nós, quando nos apresentamos, muitas vezes vamos buscar determinadas características que nós já temos, mas que às vezes não nos diferenciam, provavelmente à primeira vista, de todas as outras pessoas. Isso acontece também dentro do LinkedIn. É que reparem, quando nós entramos dentro dos perfis de LinkedIn de profissionais, nós vamos encontrar inúmeras informações. Então nós, quando estamos a muitas vezes apresentamos como esta lata. Ou seja, nós fazemos a nossa apresentação e vamos dizer, por exemplo, eu sou o Micael, ou sou a Fabiana, falamos na idade, dizemos aquilo que estamos a estudar, mas muitas vezes aquela informação não nos vai diferenciar. Agora, a forma como nós o fazemos, e há pouco vocês disseram comunicação, entre outras características que são únicas, mas que muitas vezes temos dificuldade em conseguir identificá-las e transmiti-las, essas sim vão nos diferenciar. E há uma que eu costumo dizer que nos diferencia de todas as outras pessoas, a forma como nós nos conectamos à pessoa com quem estamos a falar. E tem tudo a ver com o sorriso, tem a ver com o contacto visual, tem a ver com a forma como a nossa linguagem verbal transmite também informação, tudo isso está relacionado com a forma como nós nos conectamos aos outros. Porque tal e qual como esta lata, e se eu vos perguntar qual é o conteúdo, vocês podem dizer, Nelson, o conteúdo pode ser água, pode ser um refrigerante, pode ser areia, pode ser dinheiro, pode não ser nada, e é verdade. Porque vocês não fazem a mínima ideia do que está dentro desta lata, a não ser que eu coloque um logo. E a partir deste momento, se alguma vez provaram Coca-Cola Zero, vão dizer, eu já sei o que é que lá está, ou o que é que estava, depende se alguém bebeu antes ou não. Então vocês vão conseguir identificar o conteúdo porque provaram. E é exatamente isso que nós queremos quando nós estamos a interagir com as outras pessoas. Nós queremos que elas provem algo do nosso conteúdo. Porque a embalagem atrai, mas é o conteúdo que vai fidelizar. E a única forma que nós temos de nos apresentarmos dentro do LinkedIn é através da nossa fotografia, através do nosso título profissional, através da secção sobre, ou do sumário, ou do resumo profissional, como quiserem, e da experiência. E essas são as informações que nós estamos a dar às outras pessoas para que elas provem um pouco daquilo que nós lhe temos para dar. E digam, eu quero mais, eu quero saber mais sobre a Micaela, eu quero saber mais sobre a Margarida. E esta forma de nos apresentarmos é aquilo que a maioria dos profissionais não faz dentro do LinkedIn. Mas antes de nós entrarmos no LinkedIn, quero falar-vos sobre tudo isto que está relacionado com o nós deixarmos uma marca, o nós deixarmos algo nas outras pessoas, seja esse deixar a marca ao vivo, seja num documento que nós produzimos, seja aqui, por exemplo, numa situação em que nós temos num webinar online. E por isso eu quero falar sobre 3 conceitos importantes que muitas vezes são misturados e confundidos como sendo um só. O primeiro conceito é branding pessoal. E o branding pessoal não é nada mais, nada menos do que um processo de gestão da vossa marca pessoal. E a partir do momento em que vocês têm uma presença online, das duas uma, ou vocês estão a gerir de forma consciente o impacto que estão a deixar do outro lado, ou então estão a fazer com que as outras pessoas, com base naquilo que é a informação que vocês disponibilizam, elas próprias estão a gerir na cabeça delas a vossa marca pessoal. Ou seja, são elas que estão a dizer às outras pessoas qual é a percepção que têm de vocês, seja essa percepção correta ou errada. E, portanto, nós devemos sim gerir a nossa marca pessoal. Isso significa que devemos perceber qual é o valor que nós estamos a dar às outras pessoas quando elas interagem connosco. Devemos perceber o que é que elas percepcionam relativamente àquilo que nós fazemos. E devemos também saber se estamos alinhados com aquilo que nós realmente queríamos transmitir. O segundo conceito é o conceito de marca pessoal. Nós não criamos marcas pessoais. Atenção, não criamos marcas pessoais. Nós já temos uma marca. Podemos é não saber o que ela representa, nem o que é que nós deixamos do outro lado. A marca pessoal não é nada mais, nada menos do que a vossa essência. São todas as características
sejam elas físicas, sejam elas características de personalidade, que nós já temos e deixamos do outro lado. É como uma rosa, é como um perfume. Quando nós tocamos em alguém, provavelmente vamos deixar um pouco do nosso perfume. Aqui é a mesma coisa. Quando nós interagimos com as outras pessoas, vamos deixar algo da nossa essência. Seja isto bom ou mau, mas vamos deixar alguma coisa do lado de lá. Então a marca pessoal tem tudo a ver com o que vos define. Tudo aquilo que vos define faz parte da vossa marca pessoal. E num processo de personal branding, aquilo que nós temos que fazer é clarificar a nossa marca e perceber então que essência ou que parte da essência é que nós estamos a deixar nas nossas interações. E depois temos aquilo que a maioria das pessoas confunde com personal branding, que é o marketing pessoal. O marketing pessoal é a divulgação ou promoção da nossa marca pessoal, do valor que ela dá aos outros através de vários canais de comunicação, sejam eles online ou sejam eles offline. E, portanto, cada vez que eu estou a abrir a boca num evento, que eu estou a abrir a boca numa reunião, que eu estou a falar com alguém que eu não conheço ou que eu conheço, eu estou a deixar a minha essência e estou a promover a minha marca pessoal, seja isso de forma consciente ou de forma inconsciente. Portanto, estes três conceitos são fundamentais porque eles são críticos quando nós estamos a trabalhar no nosso perfil de LinkedIn. E LinkedIn é a próxima pergunta que eu vos quero fazer. Sabem o que é o LinkedIn? Todos que estão aqui presentes têm um perfil LinkedIn? Algumas vezes quando eu faço esta pergunta em formações, as pessoas não fazem a mínima ideia do que é o LinkedIn e dizem é mais uma rede social. O LinkedIn é a rede social profissional. É a maior rede social profissional no mundo, que neste momento conta com quase 700 milhões de utilizadores. E vocês podem pensar, oh Nelson, está bem, mas o Facebook e o WhatsApp e o Instagram e TikTok têm muito mais do que isso. É verdade. Só que esses não têm um foco estritamente profissional. É no LinkedIn que vocês vão encontrar o vosso próximo trabalho, provavelmente. O vosso próximo desafio profissional. Ou então é no LinkedIn que vocês vão recrutar futuros candidatos para a empresa onde vocês trabalham. E todos têm perfil LinkedIn. Eu vou lançar-vos o desafio de responderem no chat se têm ou não têm perfil LinkedIn. E não vale se têm há 3 anos, ou se têm há 1, ou se acabaram de criar a semana passada. É só se têm ou não têm perfil LinkedIn. Agora, tenho, ok? Quem é que diz mais? Não tem? Tenho, eu tenho, eu tenho. Muito bem, ótimo. Então, pelos vistos, há bastantes pessoas a criarem o perfil LinkedIn, o que é bom. Quando nós falamos em LinkedIn a nível Portugal, estamos a falar de mais de 3 milhões de utilizadores. Também não é assim tanto, mas 3 milhões é um número significativo, tendo em conta que há sensivelmente um ano e meio atrás, nós tínhamos menos de 2 milhões de utilizadores. E, portanto, se num período de um ano e meio passamos de 2 milhões para 3, é um salto significativo. E nós devemos estar no LinkedIn, porque o LinkedIn é o local onde nós vamos ter a nossa presença profissional. Agora, qual é o problema do LinkedIn? Bom, muitas vezes quando eu entro em perfis LinkedIn, eu vejo isto, um perfil de alguém que diz que é o maior, é um vendedor que vai mais além do que aquilo que é pedido, faz o overachievement da sua cota, ou seja, excede os limites dos números que lhe são impostos todos os meses ou todos os trimestres. É aquilo que eu chamo o verdadeiro tubarão. O problema é quando nós depois chamamos essa pessoa para uma entrevista, vamos ver que afinal esta pessoa não é nada mais, nada menos do que um peixinho. O tubarão era fogo de vista. Ou seja, tentou criar uma imagem de uma coisa que não era. E isto é algo que vocês nunca devem fazer no LinkedIn. Sejam autênticos. A autenticidade é crítica, porque as pessoas, quando vos chamam para uma reunião, vão antes, obviamente, olhar para o vosso perfil LinkedIn, ou provavelmente até foi o perfil LinkedIn que despertou a atenção para vos contactar, e se vocês não são aquilo que elas viram online, têm um problema grave. Provavelmente a reunião não vai demorar muito tempo e a vaga, se calhar, não é vossa. Não quer dizer que, se forem autênticos e colocarem informação tal e qual, no fundo, transmitirem aquilo que vocês são online e offline, que fiquem com a vaga. Mas hoje, cada vez mais, as pessoas procuram autenticidade. Eu podia estar aqui a vender-vos 1001 coisa. Agora, o que eu quero que vocês fixem é autenticidade em tudo aquilo que vocês fazem. Componente técnica é fundamental. É importante nós sabermos daquilo que, no fundo, estudamos e temos o conhecimento técnico para aplicar na empresa. Mas conhecimento técnico aprende-se.
com ler, estudar, a pôr em prática competências comportamentais, ou aquilo que as pessoas gostam de usar, o termo soft skills, são difíceis de desenvolver. Quanto mais autênticos vocês forem, e se não souberem algo, dizem, olha, eu não sei a resposta a essa pergunta, mas vou saber. Quanto mais autênticos vocês forem, mais facilmente as outras pessoas vão perceber quem são e que se estão ou não dispostos a trabalhar a vossa personalidade para sim irem mais além. Depois, outro dos perfis que eu vejo no LinkedIn é o perfil que eu chamo de perfil aloe vera. O que é que faz o aloe vera? Serve para cicatrizes, para hidratar a pele, serve para o cabelo, serve para tudo e mais alguma coisa. Se calhar para a unha encravada e para mais um par de botas, como nós costumamos dizer. Serve para tudo. E o perfil aloe vera é o perfil da pessoa que faz tudo. Faz tudo. Trabalha na área de marketing digital, é copywriter, dá uma perninha também no desenvolvimento de websites e faz tudo e mais alguma coisa. A partir do momento em que vocês têm um perfil aloe vera porque querem agradar a todas as pessoas, o que vai acontecer é que não vão agradar a nenhuma. Porque vão enviar mensagens confusas ao vosso público. As pessoas não vão saber exatamente o que é que vocês fazem. Então, se não sabem o que é que vocês fazem, vão recomendar alguém que é especialista numa determinada área. Não é? E, portanto, se o meu foco é, por exemplo, eu quero trabalhar numa área de marketing digital, mas eu quero trabalhar na parte de copywriting, porque eu quero dar apoio às organizações para que elas possam escrever, ter um site correto, um site apelativo, com conteúdo apelativo. Então eu quero focar-me na vertente de copywriting, é esse o vosso foco. E devem não só promover essa informação dentro do LinkedIn, como escrever à volta disso que é a vossa especialização. E, portanto, quando nós nos apresentamos para tentar satisfazer todas as pessoas, não vamos conseguir agradar a nenhuma. E uma coisa importante, se calhar já se aperceberam disso ou não, nós vamos conseguir agradar a toda a gente. E, portanto, vamos ter sempre pessoas que vão gostar daquilo que nós fazemos e outras que não vão gostar daquilo que nós fazemos. A nossa mensagem vai agradar a algumas e não vai agradar a outras. E está tudo bem. Esqueçam aquelas que não gostam do que vocês fazem e foquem-se naquilo que é importante para algumas pessoas. Foquem-se nas pessoas que realmente gostam do vosso conteúdo. Depois temos também o profissional, está aqui. Mas dizem, oh Nelson, mas eu não estou a ver nada. Exatamente, o perfil não tem absolutamente nada. Está completamente às aranhas. É um perfil completamente vazio. Que foi criado, se calhar, há uns anos atrás, tem lá um título profissional e não tem absolutamente mais nada. Se calhar nem tem fotografia, não tem uma descrição. Este profissional também não vai a lado nenhum. Mas, se calhar o que ele ou ela vai fazer é correr ao LinkedIn quando precisa de trabalho, preencher informação, mas aí já é tarde demais. Nós devemos alimentar o nosso perfil LinkedIn com frequência. E depois temos o profissional Elvis, que é aquele profissional que foi olhar para outros perfis e foi copiar o conteúdo que ele achou que fazia sentido para mostrar que sabia alguma coisa, mas tal como estes senhores, que não são o Elvis, nós também não vamos ter um perfil copiando informação de outras pessoas que realmente demonstre aquilo que nós somos capazes de fazer e a nossa verdadeira personalidade. E, portanto, não tentem fazer uma colagem a outros perfis que existem na internet. Podem sim tirar algumas ideias, porque às vezes pode haver alguma forma, por exemplo, a estrutura do perfil pode ser interessante, mas as palavras, o conteúdo deve ser vosso. E a vossa área é exatamente letras. Logo, vocês, melhor do que ninguém, conseguem ser suficientemente criativos para transmitir num texto aquilo que vocês são, a vossa essência. Então vamos ver, afinal, que eu pôr as mãos na massa, o que é que eu devo ter no LinkedIn? Primeira coisa importante, de acordo com o próprio LinkedIn, 9 em cada 10 empresas de recrutamento e seleção utilizam o LinkedIn. De todas as com que eu falo, elas utilizam todas o LinkedIn. Ou seja, não há ninguém que eu conheça na área de recrutamento e seleção que não utilize o LinkedIn para recrutar. Podem ter um site, mas eu garanto-vos que se tiverem um perfil LinkedIn e alguém for procurar, seja por vosso nome, seja por competências que vocês têm, garanto-vos que o vosso perfil LinkedIn vai aparecer primeiro que o vosso site, na maioria das vezes, não é em todas, mas o perfil LinkedIn vai aparecer de certeza nos primeiros 5 ou primeiros 10 resultados do Google. E, portanto, se eu não tenho informação relevante dentro do LinkedIn, eu estou a desperdiçar uma oportunidade. O LinkedIn, para muitos profissionais, deveria de ser o seu único ponto de contacto. Eu posso ter um blog, então o que eu vou fazer a seguir é colocar um texto do meu blog dentro do LinkedIn.
porque depois posso querer que as pessoas acedam ao blog para ler o resto da informação. Mas o meu LinkedIn devia ser o meu ponto de entrada de qualquer profissional que esteja à procura de mim ou esteja à procura das pessoas com as minhas competências. E o LinkedIn foi pensado em 4 pilares diferentes, e isso é importante para vocês criarem o vosso perfil. Em primeiro lugar, o pilar de definir a nossa marca pessoal. Ou seja, é no LinkedIn que nós vamos colocar informações sobre onde é que nós estamos a estudar, onde é que nós estudamos, estágios que nós fizemos, experiência profissional, informação sobre quem eu sou, o que é que eu faço e para quem, cursos que eu tirei, competências técnicas e competências comportamentais, e uma vez que eu tenho o meu perfil otimizado, então o LinkedIn vai considerar que eu estou a definir a minha marca pessoal de forma correta. Aliás, este pilar é uma das 4 métricas, cada um dos pilares equivale a uma métrica que o LinkedIn utiliza para mostrar aquilo que se chama o nosso Social Selling Index, ou o índice de venda social, em que, segundo o LinkedIn, se nós tivermos o índice de venda social alto, significa que vamos ter negócio ou que vamos ter pessoas a recrutar-nos. Eu digo-vos, não é bem assim, porque não estejam a apontar para números elevados, o importante é nós trabalharmos estes 4 pilares. Primeiro pilar, marca pessoal, ou seja, ter um perfil completo. Segundo, é uma ferramenta para nós encontrarmos as pessoas certas. E o LinkedIn vai medir até que ponto é que eu estou, nas pesquisas que faço, a chegar até aos profissionais certos dentro das organizações. Ou seja, ele está a analisar as minhas pesquisas e perceber se eu fiz uma pesquisa para procurar diretores de recursos humanos e se o resultado que obtive foi o diretor de recursos humanos. Se usei os filtros que o LinkedIn tem de pesquisas para afunilar os meus resultados e chegar às pessoas certas dentro das organizações. O terceiro pilar é o interagir com insights. Aqui insights eu não quis traduzir, mas no fundo são partilhar informação que acrescente algo às pessoas que estão do outro lado. E partilhar com insights é, vamos imaginar que vocês fazem um pedido de conexão a um diretor de recursos humanos de uma empresa para onde gostavam de trabalhar. Não lhe vão logo a seguir fazer o pedido depois do pedido de conexão, não vão logo enviar o vosso currículo. Não façam isso, nunca, na vida. Isso é algo a não fazer. O que vocês podem fazer é, passado uma semana, como vão olhar para o perfil daquela pessoa e vão estar atentos à atividade que aquela pessoa tem dentro do LinkedIn, provavelmente o que vão fazer é partilhar um artigo que encontraram sobre recursos humanos no setor de atividade daquela empresa e vão dizer, olha, caro, imagine, Nelson Emílio, eu encontrei este artigo que penso que lhe poderá interessar. E partilha o artigo com esta pessoa. O que estão a fazer é a começar a aparecer no radar desse profissional, porque partilharam alguma coisa importante. Mas mais, o que estão a fazer também é identificar informação que vocês consideram relevante também para vocês. E utilizando o LinkedIn podem fazer outra coisa, que é interagir com as publicações daquela pessoa, e isso vai-vos ajudar também a criar a relação. Criar a relação não é só eu partilhar conteúdo que possa ser relevante para os outros. É, por exemplo, se aquela pessoa fez uma publicação, vocês vão lá e interagem com a publicação. Mas o interagir não é só fazer um gosto ou um like, não. É, por exemplo, comentar. Porque é que vocês gostaram daquela publicação? Se ela vos diz alguma coisa, então qual é a opinião que vocês têm sobre a mesma? Podem também partilhar aquela publicação dentro da vossa rede de contactos no LinkedIn. E desta forma nós estamos a interagir com outra pessoa, mas também estamos a criar uma relação profissional com ela. E utilizem o vosso sistema de mensagens do LinkedIn. Muitas pessoas vão vos dizer que uma peça fundamental do LinkedIn são os conteúdos, que se enquadram nesta parte do interagir com a Insight. E vão-vos dizer, olha, partilha muitos conteúdos. Partilha conteúdo, porque conteúdo é rei. E eu digo, não. O conteúdo é importante, mas mais importante são as interações de um para um. O LinkedIn foi criado com base no networking. O LinkedIn, em 2003, foi criado para permitir aos profissionais encontrarem outros profissionais dentro da rede e também novas oportunidades de trabalho. Para além disso, para que as empresas conseguissem identificar os profissionais. Quem me enviou o pedido de conexão na altura, porque nós só aderíamos ao LinkedIn por convite, quem me enviou o pedido de conexão foi alguém dentro da empresa onde eu trabalhava, com uma mensagem a dizer
que todos nós devíamos ter um perfil LinkedIn, porque isso ia dar visibilidade à organização e a nós enquanto profissionais. E que não era por termos perfil no LinkedIn que íamos mudar de emprego, porque podíamos mudar a qualquer altura. Mas o importante era a vertente de networking. E a parte de networking é aquilo que está na base do LinkedIn. E networking significa interagir de um para um. Eu tenho muito mais sucesso no LinkedIn quando eu interajo com as pessoas através das mensagens do que propriamente estar a publicar conteúdo. E se forem ver, eu não publico assim tanto conteúdo no LinkedIn como isso. Vou começar a publicar mais, mas é só porque eu quero partilhar alguma informação com as outras pessoas. E às vezes eu quero dar a minha opinião genuína sobre as coisas. Mas não é isso que me traz negócio. É o interagir, é o enviar o pedido de conexão, as pessoas aceitarem, eu agradecer e a partir daí começar a interagir com essas pessoas, não de forma interesseira, mas de forma interessada. Um exemplo muito prático. Imagina que eu sou diretor de recursos humanos de uma empresa. Se calhar alguns de vocês o que iam fazer era enviar um pedido de conexão ao Nelson Emílio. O Nelson Emílio aceitava e a seguir a tendência é deixa-me lá enviar o currículo porque se calhar ele pode ter uma vaga. Não. O que vocês iam fazer a seguir era, imaginem que sabiam que era eu a pessoa responsável pelo recrutamento e seleção. E a mensagem que vocês iam enviar era, passado uns dias, não era logo a seguir eu ter aceito, passado uns dias, a seguir eu ter aceito, o que faziam era agradecer o convite, ok? Agradecer. Obrigado, caro Nelson Emílio, muito obrigado por ter aceito o meu pedido de conexão e é um prazer tê-lo na minha rede, ou seja, ter outra pessoa na minha rede profissional no LinkedIn. Passados uns dias, enviavam a seguinte mensagem ao Nelson Emílio. Caro Nelson Emílio, eu solicito a sua ajuda no sentido de saber quem é a pessoa responsável pelo recrutamento e seleção dentro da sua empresa, da empresa X, não interessa. E o que é que acontece? O Nelson Emílio ou respondia à mensagem, ou melhor, ou não respondia, que é uma probabilidade, mas se o Nelson Emílio não responder, é um não e o não já está garantido. Segunda hipótese, o Nelson Emílio dizia, sou eu o responsável pelo recrutamento e seleção. E terceira opção, o Nelson Emílio dizia, é, por exemplo, a Micaela, responsável pelo recrutamento e seleção. Continuando aquilo que nós estávamos a falar, 4 pilares, estes 4 pilares são importantes, não têm que obrigatoriamente se lembrar deles, mas quando nós estamos a trabalhar no LinkedIn vamos ter esta tal métrica, que é o Social Selling Index, que o LinkedIn definiu, e segundo eles, se nós tivermos um valor elevado, temos mais vendas. Eu digo-vos que não. Ou seja, e o importante não tem tanto a ver com o conteúdo, tem mais a ver com a interação. Temos que pensar que o LinkedIn foi criado a pensar na ligação entre os profissionais e as empresas, também sim como sendo um repositório de conteúdo profissional, é verdade, mas é muito mais importante a nossa interação de um para um através do sistema de mensagens. As áreas importantes que nós devemos ter em consideração quando estamos a trabalhar o nosso perfil LinkedIn são estas que estão aqui. Fotografia, o resumo, que há quem chame resumo, agora é a secção sobre, about, summary, portanto podem ter várias designações porque há profissionais que gostam de chamar uma coisa, outros outra. Atualmente a secção chama-se sobre ou about, se nós estivermos a usar a versão em inglês do LinkedIn. Eu gosto mais de chamar resumo, que é o nome anterior. A experiência profissional que nós possamos ter, as competências que nós temos, comportamentais e competências técnicas. Trabalho de voluntariado é algo que é muito valorizado pelos recrutadores, porque significa que nós estamos a disponibilizar as nossas horas e muitas vezes o nosso conhecimento em prol de causas sociais, e que é valorizado porque muitas organizações também têm os seus programas sociais e, portanto, se nós já também trabalharmos, fizemos trabalho de voluntariado, isso é valorizado. Os cursos que nós já fizemos até agora, independentemente de quais sejam, e recomendações. As recomendações são recomendações, mas são recomendações a sério. O que é que eu quero dizer com recomendações a sério? Porque às vezes eu vejo algo do género, temos aqui a Joana. A Joana é uma pessoa simpática, chega a horas, é proativa e podem contar com ela. E então, isso não me diz absolutamente nada. Agora, se me disserem assim, a Joana foi uma peça fundamental no projeto X que decorreu enquanto ela estava a estagiar na empresa. O sentido crítico, a análise crítica da Joana e a forma como ela interagia com os colegas foi fundamental para que toda a equipa atingisse os resultados esperados. Uma coisa mais ou menos assim deste ano, que eu estou a inventar agora. Já é mais concreto.
porque eu estou a dizer que a Joana participou num projeto específico, que o contributo da Joana foi importante e como é que esse contributo, qual foi esse contributo. E, portanto, dizer só que as pessoas chegam a horas, são simpáticas, proativas, isso às vezes é aquilo que nós já devemos ter que fazer no nosso dia-a-dia quando estamos a trabalhar. E, portanto, quando vocês pedem uma recomendação a alguém, pode ser, por exemplo, no final de um estágio, perguntar à pessoa, se ela não vos der a avaliação, fizer uma avaliação, perguntar, olha, qual é a tua opinião sobre o meu trabalho aqui na empresa? E ela vai-vos dizer, vai descrever um conjunto de coisas que vocês fizeram e vai elogiar, espero eu, o vosso trabalho, e vocês no fim podem dizer algo tão simples quanto, olha, pá, isso que tu acabaste de dizer, poderias colocar numa recomendação no meu LinkedIn, ou eu estou a trabalhar o meu perfil LinkedIn, estou a otimizar, pá, e gostava muito daquilo que tu me acabaste de dizer, poder contar com essa informação no meu perfil, algo do género. Okay? Ou então pedir diretamente a pessoas, olha, eu neste momento estou a trabalhar no meu perfil LinkedIn e no seguimento do projeto que nós fizemos em conjunto, pode ser até um projeto que vocês fizeram na universidade, ou no decorrer do estágio onde eu participei, eu gostava muito de poder contar com a tua recomendação, porque a tua opinião é algo que eu valorizo. Mas tem que ser algo genuíno. Façam da forma como sair mais natural para vocês. E peçam, porque se as pessoas não vos derem a recomendação, adivinhem, já não têm recomendação, portanto não vão ter a mesma. Está tudo bem, ficam exatamente onde estão. Portanto, só têm a ganhar. E o não é garantido, não é? Portanto, obviamente que eu sei que às vezes não é fácil nós lidarmos com o não, mas o não já está, vocês já não, neste momento não têm uma recomendação. Agora a pessoa pode dizer, olha sim, vou-te dar uma recomendação, ótimo, correto, siga para bingo, como eu costumo dizer. Mais coisas importantes dentro do LinkedIn. Vamos olhar aqui para as fotografias. Isto são fotografias que existiam há uns anos atrás no LinkedIn e eu ainda não apanhei nenhuma destas, mas, portanto, este não é o layout atual, é o layout antigo das fotografias. Agora tem aqui 3 fotografias. Por exemplo, esta senhora, de certeza que não é uma fotografia profissional, a não ser que a profissão dela seja uma profissão muito específica e que ela quer mostrar os atributos que não são propriamente os atributos que se devem mostrar dentro do LinkedIn. Este senhor com uma lata de Coca-Cola, de cerveja, o que é, também não é uma fotografia profissional. E depois aqui tem ao lado uma fotografia de uma empresa que criou um perfil profissional para a empresa em vez de ter criado uma página. No LinkedIn nós temos perfis, e os perfis são nossos, são de profissionais, são de pessoas, e depois temos páginas de empresas. E, portanto, quando nós fazemos o que está aqui, que é criar um perfil para a empresa, estamos a violar os termos e condições do LinkedIn. Portanto, não criem perfis para a associação, não criem perfis para a vossa empresa, criem sim páginas de empresa e depois podem associar o vosso perfil à página da empresa. Eu deixo-vos aqui 2 links de 2 sites que podem usar para avaliar a vossa fotografia. O primeiro, que é o Photofiller, é um site onde carregam a vossa fotografia e vão dizer que querem que a fotografia seja analisada para fins profissionais, porque também existe para analisar para fins de sites de dating, okay? Também dá para as duas coisas. Portanto, eu recomendo a profissional. E quem vai avaliar o perfil são outras pessoas. Portanto, elas vão olhar para a vossa fotografia e vão classificar a vossa fotografia como se ela transmite confiança, se vocês parecem ser uma pessoa agradável, simpática, que se transmite um ar profissional e, portanto, de acordo com as avaliações que as pessoas vão fazendo, vão tendo pontuação. E, portanto, podem perceber se aquela fotografia é uma fotografia que transmite profissionalismo. Agora, o segundo site tem uma vertente diferente. É um site cuja fotografia vai ser analisada por um motor de inteligência artificial. Ele pede-vos o vosso perfil LinkedIn, porque ele vai usar a vossa fotografia LinkedIn e vai avaliar se a fotografia está bem enquadrada, se tem boa luz, se tem ruído de fundo ou não, entre outros parâmetros. E é um perfil, portanto, é uma análise gratuita. Claro que no fim eles vão tentar vender-vos uma sessão fotográfica, mas não precisam de fazer nada. Portanto, os parâmetros estão lá e o que é que têm que melhorar na fotografia, a informação que ele vos dá é valiosa. E no que é que nós devemos fazer quando temos uma fotografia de LinkedIn? Ter uma fotografia profissional não significa que tenha que ser tirada por um profissional. Significa que é uma fotografia onde vocês estão a aparecer, por exemplo, mais ou menos na zona dos ombros para cima, ou olhar para a fotografia, olhar para a câmera, idealmente num ângulo tipo 45 graus, com um sorriso,
com um fundo neutro, e hoje em dia isso é fácil de conseguir. Vocês podem pedir a um colega vosso que agarre no telemóvel e encostam-se a uma parede, fundo neutro, tira-vos uma fotografia e a qualidade que vocês têm hoje em dia com os telemóveis é excelente. Não é fotografias de casamentos, que se vê os noivos lá atrás, não é fotografias com outras pessoas, porque senão depois ficamos na dúvida, afinal, quem é este perfil, e não é uma fotografia com um bosque ou outra coisa qualquer. Fotografia de fundo neutro, a não ser que vocês tenham uma atividade que o fundo que está por trás ajude a reforçar a vossa atividade profissional. Mas eu recomendo o fundo neutro. Depois, o que é que vocês devem incluir no resumo? Já agora vamos ver aqui um exemplo de fotografia. Vou partilhar o meu LinkedIn para vocês poderem ver o LinkedIn a funcionar. E há duas fotografias que nós devemos incluir no nosso perfil de LinkedIn. A fotografia de perfil e a fotografia de topo. O que é a fotografia de topo? O LinkedIn apresenta este cartão que vocês estão a ver aqui, portanto esta secção retangular. Esta secção retangular é o que eu chamo o cartão de visita. O LinkedIn chama-lhe o top card, cartão de topo. E no fundo ele é quase como um cartão de visita, ok? E portanto, o que nós devemos ter é esta imagem de fundo, nós temos aqui, o ideal seria uma imagem que transmita algo relacionado com a vossa área de atividade. Atual, futura, área de interesse, algo com a vossa personalidade. No meu caso, eu coloquei uma fotografia de mim, vamos só aqui ajeitar o banco, a falar num evento e depois com um título Branding Your Uniqueness, porque é isso que eu faço, é trabalhar aquilo que é único em vocês para se destacarem no mercado. E depois tenho uma fotografia mais ou menos como eu estava a dizer, neste caso quase aqui na zona do pescoço, mas esta fotografia permite ver a minha cara e não tem nenhum fundo que está a gerar ruído. E, portanto, qualquer pessoa que olhe para aqui consegue identificar o Nelson Emílio. Porque o importante é que quando nós aparecemos nos resultados de pesquisa de alguém, por exemplo, se eu neste momento procurar por dentro do LinkedIn, comunicação, por exemplo, vou só colocar comunicação. Reparem que o LinkedIn vai apresentar uma lista de resultados, onde eu depois posso escolher pessoas e quando o LinkedIn apresenta o resultado relacionado com pessoas, reparem que eu vou ter fotografia. Vou ter a fotografia e vou ter o título profissional. E depois, por exemplo, aqui eu tenho uma empresa que criou, como eu disse, olha, e outra, em baixo, aliás, três. Três empresas que criaram perfis para a empresa. Errado, não é isto que se deve fazer. E mais quatro, infelizmente, quatro, sim. Por exemplo, aqui não tenho a fotografia, mas tenho a Ana Filipa, por exemplo, eu consigo ver a cara da Ana Filipa, o José Faria, aqui a Rita está muito pequenino, eu não consigo ver quem é a Rita, mas consigo ver a Marta Leitão. E, portanto, esta fotografia é importante, porque ela vai aparecer de uma forma muito, muito pequenina e muitas vezes as pessoas não fazem um clique porque a fotografia não lhes diz nada. E, portanto, é importante essa fotografia para colocar dentro do vosso perfil LinkedIn. Para além da fotografia, nós também temos que ter atenção ao título profissional. Okay? O título profissional é o título que aparece aqui. Esta mensagem que aparece aqui. E ela vai ser a mensagem que vai aparecer quando nós aparecemos nos resultados de pesquisa do LinkedIn. E isto é mais uma forma das pessoas fazerem um clique. E não tem que ser a vossa função e a empresa onde trabalham. Reparem que eu aqui tenho várias coisas. Tenho Personal Branding and Leadership Strategies, isto for em inglês. Se eu mudar para português, eu tenho especialista em Personal Branding, coach executivo, palestrante internacional ou orador internacional, mas aqui eu quero ir buscar o mercado brasileiro, eles muitas vezes não sabem orador, preferem palestrante. E depois digo, ajudo profissionais a destacarem-se e fazer a diferença nas suas vidas e nos seus negócios. E, portanto, tenho funções que eu desempenho e a seguir uma frase. E desta forma, eu estou a falar para quem realmente necessita de um profissional com estas características. E o que vai acontecer é que depois as pessoas vão fazer um clique. Vão fazer um clique, entram dentro do meu perfil e vão aceder à secção sobre, que é o tal resumo profissional. É a vossa carta de apresentação. Ou seja, em vez de ter uma carta de apresentação escrita e enviarem por e-mail, aqui tem carta de apresentação. Aqui as duas primeiras linhas, como podem ver, vão ser
apresentadas ao utilizador, e só se interessar à pessoa que está a ver o perfil é que ela vai fazer um clique para visualizar mais. E aqui temos uma das formas de nós criarmos o nosso resumo profissional, nos apresentarmos, dizer o que é que me diferencia, é uma das formas, depois com quem é que eu trabalho, as áreas que são as áreas que me apaixonam, aquelas em que eu costumo falar em eventos e faço trabalho, e depois contactem-me se cumprirem um destes requisitos. E, portanto, é quase como se fosse um funil. Ou seja, eu começo por apresentar o que é que eu faço, para quem é que eu trabalho e, a seguir, para as pessoas me contactarem. Esta é uma das várias formas que nós podemos ter de nos apresentarmos. E vou colocar o slide que eu estava a mostrar, porque há informação que nós devemos colocar dentro do nosso resumo. Quem sou, quais são as minhas características, o que é que eu faço ou o que é que eu ambiciono fazer. Pode ser, por exemplo, eu sou a Amanda Santos, aluna do curso X, ou estou a estudar na universidade no curso X, porque o perfil LinkedIn é sobre vocês, mas ele não é para vocês. O perfil LinkedIn é para as pessoas que estão a ler o vosso perfil. E elas têm que olhar para o perfil e dizer: eu gosto daquilo que li, identifico-me com aquilo que eu li. E uma das formas de fazer isso é escrever o perfil na primeira pessoa. Vocês estão a falar sobre vocês e de certeza absoluta que não vão para uma entrevista e vão dizer algo como a Micaela é uma jovem que estuda. Não, no LinkedIn vocês querem criar uma conexão com as pessoas que estão a ler o vosso perfil. E é isso, clientes, eu coloco os clientes entre aspas, porque o cliente pode ser um diretor de recursos humanos, pode ser o departamento de comunicação de uma empresa, pode ser a área de relações públicas, pode ser uma pessoa, como pode ser a empresa como um todo. E quando eu digo que os meus clientes, eu posso, por exemplo, eu digo no meu caso, eu trabalho com profissionais focados como você, por exemplo, qualquer coisa assim do género. Ou seja, eu quero que as pessoas que já são bem-sucedidas se identifiquem com o meu texto e que digam: eu já sou, mas eu quero ser mais. Então vou falar com o Nelson. E, portanto, quando eu coloco o perfil e digo quem são os meus clientes, eu estou a excluir sim um conjunto significativo, se calhar, de profissionais ou de empresas, mas estou-me a focar noutros que realmente são o meu público-alvo, são as empresas para quem eu quero trabalhar ou são os profissionais que eu quero trabalhar. E depois como é que me podem contactar? Eu, por exemplo, eu já não tinha espaço para colocar o meu endereço de e-mail ou o meu link, mas na versão em inglês eu tenho lá um link para que as pessoas possam fazer a marcação de uma sessão de 15 minutos, que eu chamo de Discovery Call, para falarmos um pouco e perceber como é que eu posso ajudar. Mas coloquem também o vosso endereço de e-mail ou o vosso telemóvel, para que as pessoas tenham uma forma rápida de entrar em contato convosco. E isto é a secção resumo ou secção sobre. Um dos exemplos pode ser aquilo que eu tenho no meu LinkedIn, mas existem muitos outros. E esta é uma forma de estruturar. Agora, o que é um perfil de sucesso no LinkedIn? Bom, perfil de sucesso é um perfil que está atualizado. E o que é que eu quero dizer com isto? Muitas pessoas criam o perfil e nunca mais lhe tocam. Não. O vosso perfil deve ser atualizado com frequência. Fizeram um curso, coloquem essa informação. Olham para o perfil e há aqui se calhar algumas alterações na forma como eu escrevi o resumo que eu gostava de alterar, alterem. Mudem o título profissional de vez em quando para outra coisa que não aquela que têm, para não ser sempre a mesma coisa. Revejam as vossas competências com frequências. Olha, eu tenho aqui uma competência que não faz tanto sentido para uma determinada vaga. Alterem a competência para outra que têm e que se calhar é mais relevante para essas vagas. E, portanto, atualizem o vosso perfil. Sempre que fizerem algo novo, atualizem o vosso perfil LinkedIn. Depois de ter uma boa foto de perfil, nós já falámos, uma boa descrição das funções e o valor para a organização significa o quê? Que naquela secção do resumo, da secção sobre, vocês devem ter algo que vos descreva, mas depois também na experiência profissional devem ter uma descrição com as responsabilidades. Podem dizer: está bem, mas eu ainda não tive nenhuma experiência profissional ou fiz um estágio. Coloquem essa informação. Experiência profissional é o estágio que vocês fizeram. Muitas vezes eu costumo recomendar também colocarem como experiência o curso em que vocês neste momento se encontram. Diz: eu sou aluno da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
E depois a seguir dizem, enquanto aluno do terceiro ano, estou a estudar, estes são os projetos que eu desenvolvi enquanto aluno da universidade, estas são as cadeiras que eu estou a fazer, ou que eu já fiz. Portanto, coloquem uma descrição, porque isso tudo é importante. E quando eu digo aqui rico em palavras-chave significa que eu devo ter atenção às palavras que as outras pessoas utilizam para encontrar profissionais como eu. No meu caso, por exemplo, personal branding ou branding pessoal são palavras-chave. Então, onde é que eu vou colocar? Vou colocar no meu título profissional, vou colocar na minha secção sobre, ou no meu resumo, vou colocar nas experiências, vou colocar nas competências e, portanto, eu vou distribuir ao longo do meu perfil as palavras que eu considero que são relevantes porque são utilizadas por pessoas que vão procurar profissionais como eu. Outro termo que alguém podia procurar é, por exemplo, comunicação. Não é? Comunicação, agora lembrei produção de vídeo, um exemplo, marketing, são palavras-chave. Coloquem-se do lado de cá, ou seja, coloquem-se do lado do recrutador, de uma empresa que está à procura de um profissional. O que é que esta empresa ia escrever no LinkedIn para encontrar alguém para uma determinada função? Então, pegando nessas palavras que essa empresa, que esse profissional ia utilizar, escrevam o vosso perfil LinkedIn de maneira a colocar essas palavras por forma a terem mais probabilidades de serem encontrados. Depois, peçam recomendações ao vosso professor, ao vosso orientador de estágio, a um profissional dentro da empresa onde vocês estagiaram. Se já estão a trabalhar ou se já trabalharam numa empresa, peçam também recomendação às pessoas que tiveram a trabalhar diretamente convosco, a clientes que vocês possam ter tido, a parceiros de negócio que possam ter tido, a todas as pessoas que possam dar um testemunho sobre vocês. Porque é que vocês foram valiosos para a empresa ou inclusivamente para a própria pessoa. Porque hoje nós temos uma recomendação é extremamente importante. Os recrutadores vão olhar para aquilo que é o vosso perfil e a seguir vão ver se vocês têm a recomendação de alguém. E nada melhor que imaginem o diretor da empresa onde nós trabalhamos dar uma recomendação. O diretor-geral, por exemplo, da empresa onde nós trabalhamos, recomendar o nosso trabalho. Às vezes, eles fazem uma carta de recomendação que nós podemos colocar dentro do perfil LinkedIn. Mas mais do que colocar a carta de recomendação, peçam para ele vos dar uma recomendação no LinkedIn. E garanto-vos que isso tem mais valor. E depois é um perfil personalizado, ou seja, é um perfil que não é mais do mesmo. Não é um perfil que se vê que o profissional foi copiar informação a outros perfis. Não é um perfil cujo conteúdo está adaptado à nossa personalidade, mas que também está adaptado ao tipo de mercado onde nós queremos atuar, ao tipo de empresa onde nós queremos atuar. Eu costumo dizer que quando se vão candidatar a uma vaga de emprego numa empresa, tentem perceber qual é o tipo de comentários que a empresa faz, por exemplo, dentro do LinkedIn, qual é o tipo de publicação e tentar ajustar o vosso conteúdo àquilo que é o tipo de texto que a empresa partilha. Depois, outra coisa importante são as vossas redes de contacto. E quando nós falamos de redes de contacto, falamos de enviar pedidos de conexão e aceitar pedidos de conexão. Agora, não enviem pedidos de conexão a toda a gente. Nem aceitem os pedidos de conexão de toda a gente. Porquê? Porque não vos interessa colecionar cromos. Em primeiro lugar, nós podemos até ter 30 mil conexões no LinkedIn, é o limite máximo. Mas o mais importante não são o número de conexões que nós temos. É importante sim a dimensão, mas é mais importante ainda quem são as pessoas que nós temos dentro da rede. Claro que vocês vão ter os vossos colegas. Isso é importante. Mas vão mais além do que isso. Façam um pedido de conexão a pessoas que dentro da organização estão a níveis hierárquicos elevados. Porquê? Porque isso é relevante para o LinkedIn. Se eu tiver dentro da minha rede de contactos muitos diretores dentro das empresas, o LinkedIn considera que eu tenho uma rede de contactos qualificada. São pessoas que tomam decisões, são os decisores dentro das organizações ou que influenciam as decisões nas organizações. Logo, ele vai valorizar a minha rede de contactos. E quando eu publico alguma coisa, as minhas publicações vão ter mais alcance. Se eu tiver só os meus colegas da universidade, é importante, mas eles não têm uma função
elevada dentro das organizações. Agora, como é que eu faço um pedido de conexão? Será que as pessoas me aceitam esse pedido de conexão? Nem sempre. A melhor forma de o fazer é começarem por fazer pedidos de conexão a pessoas que estão a um nível hierárquico mais baixo dentro da organização. Porque imaginem o seguinte, vamos imaginar que eu sou um diretor de uma organização, da empresa A, ok? Sonai, um exemplo. E vocês enviam-me um pedido de conexão, mas eu olho para o vosso perfil e nós não temos ninguém em comum. E não temos, se calhar, ninguém dentro da mesma empresa em comum. Então a probabilidade de eu aceitar o vosso pedido é baixa. Agora, se vocês fizeram pedidos de conexão a outras pessoas dentro da Sonai, a um nível mais baixo, ou até mesmo um nível de direção noutras áreas diferentes, quando eu visito o vosso perfil, vou ver que nós temos pessoas em comum e são os meus pares, a área de direção. Então a probabilidade de eu aceitar o vosso pedido é elevada. Okay? Para além disso, personalizem sempre os pedidos de conexão, sempre. Não é chegar ao LinkedIn e fazer um clique. Dá-vos aqui uma ideia, ver se eu... Vamos pegar naquele exemplo da comunicação mesmo. Não é? Vou procurar por comunicação, só para ter alguma coisa. Se eu fizer um clique aqui em pessoas, tenho a Marta Leitão, eu posso fazer um clique neste botão de conectar. O problema é que quando eu fizer um clique no botão de conectar, o LinkedIn dispara imediatamente um pedido de conexão sem qualquer personalização. Então, o que eu devo fazer é entrar no perfil da Marta e a seguir vou usar este botão de conectar. Não é a mesma coisa. Ou seja, por aqui eu também vou enviar um pedido de conexão, mas reparem que ele diz: enviamos um pedido de conexão, mas queres personalizar? Eu vou dizer que sim. E agora personalizava o meu pedido de conexão com um texto que obviamente fizesse sentido. Podia ser algo do género: cara Marta, eu estou neste momento a alargar a minha rede de contactos para profissionais na área da comunicação. Seria um privilégio poder contar com a sua conexão por forma a seguir o seu trabalho, uma coisa deste género. E, portanto, desta forma, a probabilidade de a Marta aceitar o meu pedido de conexão é elevada. E, portanto, nós podemos enviar pedido de conexão. Voltando novamente aos slides, para continuar. Portanto, quando nós estamos a criar uma rede de contactos, eu digo que utilizar de forma inteligente a função de pesquisa. O LinkedIn, em vez de dizer procurar, ele diz pesquisar, porque, em primeiro lugar, o LinkedIn em português, o português que nós estamos a usar é o português do Brasil, não é o nosso, já devem ter percebido isso, mas utilizar de forma inteligente a função de pesquisas é nós entrarmos e fazermos, por exemplo, eu fiz comunicação, eu nunca na vida iria procurar por comunicação, iria procurar por uma função específica, ia procurar, por exemplo, por relações públicas, ou ia procurar por outro termo que me permitisse chegar a um determinado profissional, muitas vezes pela função ou por uma determinada competência. Comunicação é demasiado vasto, okay? Logo os resultados que eu vou obter são resultados que não são tão precisos e não me interessam provavelmente, portanto eu iria focar e usar a função de pesquisa de forma inteligente. Depois construir relações sólidas, eu não vou enviar só o pedido de conexão por enviar. Enviei o pedido de conexão personalizado. Ótimo. A pessoa aceitou. A Amanda aceitou o meu pedido de conexão. O que é que eu faço a seguir? Agradeço o pedido de conexão. Digo, muito obrigado, Amanda, por ter aceito o meu pedido de conexão. É um privilégio fazer parte da sua rede de contactos. Fico ao dispor para qualquer apoio nas minhas áreas de intervenção. Mais ou menos uma coisa deste género. Okay? Se a Amanda fez um pedido de conexão e eu aceitei, eu vou agradecer também ela ter feito o pedido de conexão e a seguir vou usar o que eu chamo a frase mágica, que é, por curiosidade, o que é que lhe despertou a atenção no meu perfil para me enviar o pedido de conexão? Porque a Amanda pode ter encontrado na lista de resultados e carregou no botão de conectar, como por exemplo eu poderia ter feito agora com esta profissional. Mas a Amanda pode estar à procura de alguém com as minhas características. Eu chamo-lhe frase mágica porque ela já me trouxe inúmeros negócios. Inúmeros negócios. Só pelo facto de perguntar. Há pessoas que não vão responder. Há pessoas que vão dizer, olha, porque me apareceste nos resultados de pesquisas. Ou outras pessoas vão dizer, porque tu visitaste o meu perfil e eu visitei o teu e enviei o pedido de conexão. Mas outras pessoas que vão dizer, porque eu estou à procura de alguém com as competências que tu tens. E desta forma, nós estamos a ser proativos porque abrimos uma janela ou abrimos uma porta
para iniciarmos uma conversa com aquela pessoa. E a partir daí pode sim surgir uma oportunidade de trabalho, seja ela para vocês serem recrutados, seja para, por exemplo, trabalho de freelancer ou aquilo que for, dependendo do modelo de negócio que vocês tenham e daquilo que vocês estão à procura. Eu às vezes não aceito imediatamente os convites que me fazem, suspeitem desse perfil, mas não rejeitem imediatamente. Deixem o perfil durante uma semana, 2 semanas, por exemplo, eu tenho facilmente entre 20, às vezes até 200 convites por dia, depende se eu estou a participar em eventos. Agora, em média, por semana, sou capaz de ter facilmente entre 200 a 500 convites. E quando aceito, vou enviar sempre uma mensagem de agradecimento. Agora, eu também avalio se aquela pessoa me acrescenta algo à rede, ou seja, nós podemos ter até 30 mil conexões. Como vocês estão a iniciar, é importante que a vossa rede tenha dimensão, porque à medida que vocês aumentam a vossa rede de contactos, vão fazendo com que outras pessoas que estão muito distantes na rede sejam mais próximo de cada um de vós. O que é que eu quero dizer com isto? O LinkedIn trabalha da seguinte forma. Nós temos o Nelson Emílio, ok? Agora, quando eu aceito o vosso pedido de conexão, vocês passam a ser uma conexão de primeiro grau ou primeiro nível. E eu, portanto, passo a ser também a vossa conexão de primeiro grau ou primeiro nível. Significa que nós estamos conectados um ao outro. Agora, todo o resto da minha rede é o vosso segundo nível. Eu neste momento tenho 17.500 pessoas na rede. Significa que vocês estão mais próximos de 17.500 pessoas dentro do LinkedIn. Qual é a vantagem? Muito simples. Quando uma dessas 17.500 pessoas procurar por uma competência que vocês têm no vosso perfil, se o vosso perfil estiver otimizado, a probabilidade de vocês aparecerem na primeira página dos resultados é elevada. E a mesma coisa se passa quando vocês procuram alguém com uma competência que uma das 17.500 pessoas tenha. Também vão aparecer essas pessoas. E por isso é que muitos profissionais colecionam cromos para dizer: eu tenho uma rede muito grande e eu estou a dar acesso a uma rede gigantesca, só que a maioria das pessoas dessa rede é lixo. Agora, a minha tem lixo, atenção, porque há muitos anos atrás, no início, eu também colecionava cromos, porque era crescer a rede. Mas eu também tenho muitas pessoas que de facto têm funções relevantes dentro das organizações. Significa que essas pessoas estão mais próximas de vocês. A minha rede é uma rede mais qualificada do que se calhar outras que têm muito mais profissionais, mas que são todos os que vêm à rede, não é? Tudo que aceitavam tudo. E portanto eu neste momento vou olhar para o perfil das pessoas e dizer: interessa-me ou não me interessa ter na rede? Por exemplo, pessoas que estão, como vocês, a começar a vossa carreira profissional. Interessa-me ter por uma questão de vos ajudar. No entanto, eu podia dizer: não, eu não quero ter estas pessoas na rede. O que é que vai acontecer quando eu chegar perto das 30 mil conexões? Vou começar a remover conexões mais antigas, porque eu consigo saber quais são e que se calhar não me interessam. E profissionais que já estou conectado com eles há muito tempo, conheço-os perfeitamente e não me estão a acrescentar nada enquanto rede de LinkedIn. Então removo para poder adicionar outras conexões. Agora, no vosso caso, façam pedidos de conexão, aceitem pedidos de conexão, mas antes de fazer o pedido de conexão, utilizem a abordagem que eu vos falei, ou seja, façam um pedido de conexão a várias pessoas dentro da organização e depois comecem a fazer pedidos de conexão a pessoas que estão mais acima dentro da organização, façam pedidos aos vossos colegas, mas isto, atenção, primeiro tenham um perfil bem otimizado antes de pedir conexão, porque as pessoas vão olhar para o vosso perfil, vão avaliar e vão decidir aquilo que vocês também decidem, que é: quer ter esta pessoa na rede ou não. E, portanto, se o vosso perfil não tem absolutamente nada, provavelmente elas não vão aceitar. Depois, este privilegiar reconhecimento é interagir com a rede. Quando, por exemplo, alguém é promovido, deem os parabéns a essa pessoa. Se esta pessoa faz uma publicação com conteúdo que vocês consideram que é relevante, comentem esse conteúdo, deem a vossa opinião, façam um like, partilhem. Isto é importante. E se, por exemplo, alguém marcou a vossa vida, também podem, através de uma opção que o LinkedIn tem, fazer esse reconhecimento de forma pública. E isso, para quem recebe, é de facto recompensador. Existe uma outra coisa, que é participar nos grupos. Os grupos de LinkedIn, poucas pessoas conhecem os grupos, porque a maioria delas utilizam o LinkedIn como se fosse o Facebook.
E quando eu digo utilizar o LinkedIn como se fosse Facebook, significa que estão só a olhar para aquilo que é o feed de notícias do LinkedIn, mas, tal como o Facebook também, existem grupos, mas funcionam de uma forma completamente diferente. Ao participar nos grupos, vocês podem também encontrar oportunidades de trabalho. Então, eu posso procurar vagas de emprego aqui, nestas vagas, e reparem que eu posso fazer uma pesquisa específica por uma competência, por um cargo, por uma empresa e por localização, neste caso, localidade, cidade ou país. Isto é uma das formas de nós fazermos uma pesquisa de emprego e há pouco estava a pegar no exemplo, vamos imaginar, comunicação. Vai-me dar um resultado, porque ela é muito genérica. E que reparem que eu tenho aqui sim consultor de comunicação, estágio profissional, portanto pode ser interessante para vocês, mas o que vai acontecer também é, por exemplo, eu tenho gestor de produto. E se eu for entrar dentro desta vaga, se calhar algures aqui dentro está a palavra comunicação. Então o LinkedIn vai mostrar tudo o que tenha a palavra comunicação no meio. Ou então posso procurar, por exemplo, assistente de marketing, comunicação. O próprio LinkedIn faz aqui uma sugestão, por exemplo, comunicação interna. Se eu escrever comunicação interna, claramente eu vou passar a ter menos resultados, 257. E depois vou ver se alguma destas vagas me interessa e posso gravar. Depois, outra coisa que acontece é nos grupos, como nós estávamos há pouco a falar em grupos, nos grupos eu tenho a possibilidade de também fazer parte de grupos, portanto, eu posso procurar por grupos dentro do LinkedIn e existem milhões de grupos disponíveis, alguns relacionados com as vossas áreas da comunicação, áreas de relações públicas, entre outras, mas vamos imaginar que eu vou abrir, por exemplo, este, Leadership Think Tank. Dentro dos grupos, há profissionais que anunciam vagas que não aparecem na secção das vagas que nós vimos há pouco. E, portanto, eu agora posso entrar dentro deste grupo e, na lista de publicações que estão aqui, pode-me aparecer uma vaga, por exemplo, de emprego. Outra coisa também é, por exemplo, vagas na área de recrutamento e seleção, mas publicadas por pessoas, por atividades que esta pessoa tem dentro do LinkedIn. E se eu for a publicações, eu posso ver vagas que, por exemplo, o João tenha partilhado da empresa dele. Vamos agora entrar na página da empresa, que é outra das formas de vocês poderem encontrar vagas, que é entrar nas páginas das empresas. Quase todas as empresas têm aqui o botão de vagas disponível, mas algumas não têm vagas porque estas vagas são pagas. Portanto, o que eu sugeria é, quando entrarem numa empresa, façam um clique em vagas para ver se aparece alguma coisa, mas também, isto é uma dica, acedam às publicações das empresas para ver se em alguns casos não aparece uma vaga aqui listada no feed de notícias da empresa. E porquê que isto pode acontecer? Porque, dica, este botão que está aqui de vagas vai mostrar as vagas, mas as empresas têm que pagar ao LinkedIn para anunciar as vagas. Então, algumas pagam, outras não pagam para todas as vagas que querem anunciar e algumas nem sequer pagam para vagas nenhumas. O que é que fazem? Criam uma publicação, como nós temos aqui, e a publicação é: procuramos profissional para a vaga de X. E, portanto, se vocês entrarem nas páginas das empresas, podem também conseguir encontrar vagas que não estão anunciadas em lado nenhum. Portanto, esta é uma das formas que têm de procurar vagas de trabalho dentro do LinkedIn. Voltamos novamente ao PowerPoint, agradecer, como exatamente, e o manter-se informado. Quando eu digo manter-se informado, é aquilo que nós vimos agora com este profissional, ou seja, entramos dentro da página dele, se ele tiver as atividades, vamos ver que atividades é que ele tem, e desta forma nós conseguimos acompanhar as publicações que ele faz, as partilhas que ele faz, e no momento certo, por exemplo, interagimos com esta pessoa. Imaginem que eu estou à procura de um trabalho na área das tecnologias, encontrei o perfil do João, vejo que o João trabalha na Closer, por acaso comecei a seguir a atividade do João e de vez em quando via as publicações que ele fazia, e há um dia que eu vejo uma vaga de emprego partilhada pelo João. A partir desse momento, eu posso entrar em contato com o João e dizer: caro João, reparei que partilhou uma vaga de emprego e eu considero que sou um profissional que se encaixa na perfeição naquela vaga. Gostaria de ter a oportunidade de enviar o meu currículo, uma coisa qualquer desse género. Okay? Portanto, redes de contactos. Depois, outra coisa importante é: não digam que fazem, mostrem que fazem alguma coisa. Ou seja,
Se vocês dizem, há pouco, eu sou uma pessoa que gosta de comunicar. Então, se eu estou a dizer que gosto de comunicar, o meu perfil de LinkedIn vai mostrar isso. Vai mostrar como? Vai mostrar através de conteúdo que eu partilhei, vai mostrar através da forma como eu escrevi a minha secção do resumo, a forma como eu escrevi a secção da experiência, porque mostra que eu sou comunicador ou comunicadora. E, portanto, é isto que eu quero dizer com não digas o que fazes, mostra aquilo que fazes. Se, por exemplo, participaram num projeto, falem sobre esse projeto. Se escreveram, se têm um blog, falem sobre o blog e coloquem artigos sobre que vocês coisas que partilharam no blog. E, portanto, isto é mais importante do que dizer que eu agora lembrei-me de uma palavra que não teria vi num perfil, que é dizer eu sou um overachiever, ou seja, alguém que excede os objetivos que a organização lhe coloca. Mas depois no perfil dele não tem nenhuma informação a dizer quanto é que ele excedeu em termos percentuais ou quanto é que excedeu em termos de euros, porque eu estaria à espera de alguém que diz que excede os seus objetivos, que me diga como é que o fez. Não é? E, portanto, esta parte é que é importante. Eu sei que isto requer e dá trabalho a fazer, porque não é fácil nós pararmos para pensar e olhar por um lado para nós, para aquilo que nós fazemos e transpor isto para o LinkedIn, mas este é o momento certo para vocês começarem a trabalhar no vosso perfil LinkedIn. Escrevam e estruturem o vosso perfil a pensar nas pessoas que estão do outro lado, a pensar naquilo que vocês lhes podem dar e, no fundo, o que é que elas podem ganhar, mas de forma autêntica, porque esse, para mim, é o único segredo que existe dentro do LinkedIn. O LinkedIn não tem segredos, porque se houvesse segredos no LinkedIn, ninguém os contava, não é? E, portanto, quando às vezes vocês dizem os 7 segredos disto ou daquilo, esqueçam. Isso é, obviamente, um título para chamar a atenção. Não é numa fotografia, agarram no telemóvel e estão meia hora para fazer uma pose para o Instagram. O que vende é a autenticidade. Os likes que vocês possam ter nas fotografias, que possam ter nos vossos textos, não vendem. Não são os likes que pagam as minhas contas. O que pagam as minhas contas são as pessoas que dizem eu gostei do texto que tu escreveste porque eu identifico-me com ele e quero falar contigo porque eu acho que tu me podes ajudar. E é isso que nos paga as contas, é isso que vos vai dar trabalho, no fundo que vos vai fazer com que alguma empresa vos contrate. Porque o mais relevante de tudo isto é aquilo que eu tenho nesta frase que se resume ao personal branding, que está baseado na autenticidade, que as pessoas vão esquecer aquilo que vocês dizem, elas vão esquecer aquilo que vocês fazem, mas elas nunca vão esquecer a forma como vocês as fazem sentir. E quando alguém lê algo e se sente bem com aquilo que vocês estão a partilhar, porque sente que é genuíno, que é autêntico, elas vão querer saber mais sobre vocês e vão querer ler mais coisas sobre vocês nesta ou noutras redes sociais. E quando interagem convosco, pessoalmente, ou neste caso via webcam, elas vão dizer, eu senti exatamente a mesma coisa que eu senti quando li o texto. E, portanto, esta pessoa que está aqui à minha frente está a ser autêntica, genuína e vão claramente querer trabalhar. Eu, pelo menos, gostaria de trabalhar convosco, depois se vocês tivessem as competências, obviamente, para aquilo que eu estava à procura. Mas competências técnicas conseguem-se adquirir com, eu diria, mais ou menos facilidade. Competências comportamentais e trabalhar a nossa essência é algo que demora muito tempo e é extremamente complexo. Por isso, marquem a diferença na vida das pessoas que estão à vossa volta e comecem a trabalhar o LinkedIn, a estruturá-lo, a pensar como é que vocês podem mostrar aos outros quem são, o que é que vocês sabem, mas mais importante, que valor é que eles podem ter quando trabalharem convosco. Agradeço o vosso tempo. Portanto, este é basicamente o penúltimo slide, porque o último são os meus contactos e estes são os meus contactos que ficam aqui. Outra coisa, não esperem resultados assim do dia para a noite, ok? Pode acontecer. É excelente se isso acontecer, mas é mais sorte do que propriamente um esforço que possam ter desenvolvido, porque requer tempo, até o próprio LinkedIn começar a promover aquilo que são as atividades que nós fazemos, ou até mesmo nós termos uma rede de contactos com qualidade, portanto não se constrói do dia para a noite. Rede de contactos com quantidade constrói-se, mas para ter uma noção, se
vocês fizeram muitos pedidos de conexão e nós temos 5.000 pedidos de conexão, portanto cada pessoa pode fazer 5.000 pedidos de conexão, depois pode pedir mais ao LinkedIn, quando esgotarem esses 5.000, e ele diz-vos quando é que esgota, mas o que pode acontecer é, imaginem que eu criei o meu perfil esta semana e desatei a fazer pedidos de conexão a toda a gente, e as pessoas não aceitavam, a maioria delas não aceitavam os meus pedidos de conexão. O que ia acontecer é que quando eu chegasse ao limite dos 5.000, o LinkedIn dizia-me, já não te vamos dar mais, porque a maioria dos pedidos que tu fizeste foram rejeitados. Mas as pessoas não sabem, ou seja, eu não sei quem é que rejeitou os meus pedidos de conexão ou não, porque o LinkedIn não diz. Eu só sei é que houve muitos rejeitados. Então, se a maioria de facto for pedidos rejeitados, eu vou ter um problema depois se eu quiser alargar a minha rede de contactos. Normalmente, mesmo que vocês não personalizem o pedido de conexão, a probabilidade do convite ser rejeitado, eu não diria que é baixa, mas não é muito alta. Este pedido de conexão é personalizado. Só a primeira parte, que é o Olá Nelson. O resto é um copy-paste que esta senhora fez. Agora, o que é que vai acontecer? Se eu aceitar este pedido de conexão, eu já sei que ela me vai contactar para vender mais alguma coisa. E, portanto, isto é aquilo que nós não devemos fazer. Mas é assim, o que ela fez, de alguma forma, não está errado. Porque eu, neste momento, tenho a escolha de aceitá-la ou não. É logo eliminar à partida. O que acontece é que, desta forma, ela vai ter uma percentagem de convites recusados provavelmente elevados, porque eu, por exemplo, não me interessa o que está aqui. Depois tenho este senhor que me diz, ok, por exemplo, este senhor já está a dizer, ok, eu estou à procura de alargar a minha rede de contactos para pessoas na área de coaching. Pronto, já me parece bem. Mas tenho outra senhora que diz, temos um ponto em comum, continuar a vender na crise. E obviamente que eu vou lhe dizer, está bem, eu quero continuar a vender, mas eu não quero que tu me mostres absolutamente nada. E agora tenho duas hipóteses, ou ignoro, ou então aceito e vou ver o que é que ela me diz. Porque ela vai saber que eu aceitei o pedido de conexão. E se ela... Outra coisa, também posso fazer o que eu às vezes faço, que é ajudar a pessoa. E vou, no fundo, fazer aquilo que é uma atitude educativa. Vou-lhe dizer, cara Alicia, esta não é a melhor forma de abordar os seus contactos na rede, porque pode ter mais pedidos recusados do que aceitos. Sugiro a seguinte abordagem, e vou-lhe sugerir uma abordagem que ela pode fazer para, por um lado, ter mais contactos dentro da sua rede, mas por outro lado também vender sem ser desta forma. Por exemplo, este senhor tem de dizer que estou interessado em seguir os updates da empresa, portanto isto é conversa da treta, como eu costumo dizer. É só dizer, eu tenho interesse, mas depois a seguir tem a conversa comercial, que é o que ele vai querer é vender, se ele trabalha na área de social media, ele vai querer vender-me formas de eu poder vender mais através das redes sociais. Portanto, aqui este já não é, por exemplo, este é um convite que eu considerava adequado. Portanto, estou à procura de pessoas que tenham mais ou menos as mesmas ideias do que eu e de acordo com o teu foco profissional, portanto, eu acho que nós podemos ter algo para aprender um do outro e aceita o meu pedido e deixa-me uma mensagem e depois pergunta-me como é que me pode ajudar no futuro. Portanto, esta é uma mensagem de alguém que já trabalha na mesma área do que eu e não está à partida com o interesse comercial, está assim com o objetivo de alargar a rede de contactos dela. Mas isto são exemplos de mensagens que não se devem enviar para pedido de conexão e outras que vocês podem enviar. Perguntas? Alguma? Antes que a sessão acabe? Aproveitem que falta 1 minuto e meio, portanto... Minuto e meio, tem 1 minuto e meio. Espero que tenha sido útil de alguma forma para vocês terem vontade em abraçar o desafio de mudar o vosso perfil e qualquer coisa que seja preciso, estou ao vosso dispor, seja naqueles contactos que vocês viram há pouco, seja através do LinkedIn. E nós agradecemos mais uma vez pela sua presença. E pronto, penso que é isso. Vou já desejar boa noite, que isto vai se desligar automaticamente dentro de segundos. Boa noite também para vocês e obrigado e que tenham um bom resto de semana. Igualmente. Adeus a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada.